Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 12, React, parte 1 de 2. Tamanho não é documento, tudo o que você precisa saber sobre freios. Então, queridos, vocês sabem que eu sempre fui bem enfático quanto à questão dos upgrades de freio e do quão importante é o correto dimensionamento disso. Então, é óbvio, muitos comentários aconteceram lá no Track Day que, Ricardinho, e aí você foi lá e você baixou o pau ali nos upgrades de freio e agora você vai fazer um upgrade de freio. Bom, algumas coisas realmente precisam ser ditas. Número 1, eu vou realmente trocar o freio do Eclipse agora, mas vou trocar porque as peças do Eclipse 1992 GSX, que é esse 4x4, o freio dele é específico desse ano e desse modelo. Então até nos Estados Unidos é difícil da gente encontrar essas peças. Então número 1, por que eu vou mudar o freio e eu não vou manter o freio original, porém com componentes melhorados, que é o que eu sempre falei. Eu vou fazer isso porque eu não encontro os componentes originais com facilidade nem nos Estados Unidos, quem dirá aqui no Brasil. Então eu vou fazer por essa razão. Número 2, eu vou ensinar vocês como você faz os cálculos que envolvem o dimensionamento de um freio e vamos ver se de repente eu acertei ou eu não acertei, porque afinal de contas eu não escolhi aqui, é diferente de eu pegar e fazer, eu vou fazer um upgrade com freios da Wilwood. A Wilwood me dá a possibilidade de eu escolher o diâmetro de disco que eu quero, a pinça com o diâmetro dos pistões que eu quero, enfim, eu posso escolher e customizar tudo com o que eu quero. O que eu vou fazer aqui é literalmente adaptar um sistema que eu consiga encontrar com facilidade aqui no Brasil, que me dê ali uma performance igual ou muito próxima do original e que eu tenha componentes muito facilmente para fazer a substituição no futuro do conjunto de freios, até porque eu gostei bastante de andar na pista e quero continuar fazendo isso sempre que for possível. Então vamos lá, para começar, eu acabei utilizando discos do Lancer aspiradinho normal mesmo, tem 276 milímetros, e eu usei a pinça de freio da L200, que ela tem mais ou menos a mesma furação ali do Eclipse. Eu acho que é um conjunto que vai requerer pouca ou quase nenhuma adaptação aqui para a gente conseguir montar esse conjunto, certo? Então é isso. A pinça da L200 a gente vai conseguir encontrar pastilhas com muito mais facilidade e inclusive existem pastilhas de performance agora, porque a gente sabe que a L200 é um veículo que foi muito utilizado, por exemplo, nas categorias de rally, né? Então é isso, pinça e pastilha da L200, disco do Lancer normal. E agora vamos aos números, porque além de eu falar desse upgrade, já fiz esse disclaimer do porquê que eu estou fazendo esse upgrade, pela disponibilidade de peças, eu agora vou aumentar o tamanho do meu disco. E aí você fala, Ricardinho, mas você vai botar o 276, por que você não bota um maior? A gente já vai acompanhar essa trajetória agora e aí vamos falar um pouco sobre a parte dos cálculos, porque afinal de contas eu quero agora ensinar a vocês como se faz esse cálculo ou tudo que envolve o cálculo de você mexer no freio, para que a gente não erre e não cometam erros no dimensionamento disso aqui, certo? Bem, qual é o objetivo da modificação? Driblar a escassez de peças de reposição. É um motivo muito justo, né? Porque o colega aí tem um carro que, como ele próprio disse, que não consegue achar peça de reposição nem nos Estados Unidos, quanto mais aqui no Brasil. Então o motivo é mais do que justo. Então o engenheiro ele calcula essa distribuição do freio para que a hora que ele trave a roda seja no mesmo ponto de travamento da tração das 4 rodas ou muito próximo dele. Porque aí a gente vai maximizar o que a gente tem ali de poder de frenagem no carro. Ok? Acho que até aí todo mundo consegue entender e enxergar isso. Logicamente que para fazer esse cálculo tem que se levar em consideração o centro de gravidade do carro, tem que se considerar a suspensão, tem que se considerar uma porção de coisas. Inclusive e principalmente o pneu que o carro tem originalmente e que foi utilizado como base para esse dimensionamento do cálculo. O colega confunde ao dizer que a suspensão faz parte do cálculo do sistema de freios. Ele não faz parte do cálculo. A gente não usa nenhum dado de suspensão no cálculo do sistema de freios. Mas a suspensão, ela influencia, né, no desempenho do sistema de freios, né? Você tem que ter uma suspensão que garanta o contato permanente
do pneu com o solo para que o pneu possa desacelerar o veículo. A gente vê aí carros nas ruas com mais condições de conservação, onde o pneu ele literalmente quica no piso, né? E isso por si só influencia negativamente no desempenho do sistema de freios. Então, novamente, a suspensão, os itens de suspensão não entram no cálculo, mas influenciam no desempenho do sistema de freios. Agora vamos falar do Z crítico aqui. Vamos voltar lá nos vídeos iniciais do gráfico das forças de frenagem ideal versus forças de frenagem real. A gente tem aqui a força ideal, que é a parábola, a força real, que é a reta, e o cruzamento é o Z crítico, onde as 4 rodas estavam em simultâneo. Esse Z crítico para carro com pneu radial é colocado no ponto onde se maximiza não o poder de frenagem, se maximiza o poder de aderência dos pneus. Então é colocado aqui em 1G, que é o máximo que você consegue de aderência de um pneu radial. Chega mais e dá um close aqui. Tem os números do meu freio original aqui em preto, certo? Meu disco original tem 256 milímetros de diâmetro. A pinça ela tem um pistão de 50 milímetros. E aí a gente vai chegar aqui no raio da pastilha. Depois eu vou explicar o que é isso aqui. No caso dianteiro de 105,5 milímetros. No caso do traseiro, 110,5 milímetros. Daí veio o Ricardinho e substituiu isso aqui por um freio, por um disco que tem aqui 276 milímetros de diâmetro e uma pinça que agora conta com 2 pistões de 32 milímetros, ok? O raio da minha pastilha novo, e eu já vou chegar na conta do raio, é de 111 milímetros. Vamos fazer alguns cálculos com os dados que o colega compartilhou aqui. A gente tem o original, que é um pistão flutuante simples de 50 de diâmetro, com um raio efetivo de 105,5. O colega colocou aqui raio de pastilha, mas na realidade, pela definição que ele dá, a definição está correta, é o raio efetivo da pinça. E o proposto é um caliper gêmeo de 32, com um raio efetivo de 111. Então, voltando lá para aqueles postagens iniciais que a gente tem, o que influencia a força de frenagem real, né? A gente tem fator de freio, pressão pré-operativa, eficiência, raio dinâmico do pneu, que a gente pode dizer que são constantes, são iguais, na verdade, entre o original e o proposto, né? O que muda entre o original e o proposto são os dados aqui. É o diâmetro do pistão, a quantidade, e o raio efetivo do disco. Então a gente pode determinar a diferença entre força de frenagem para o produto da área do pistão vezes o raio efetivo, né? Então o original a gente tem aqui esse produto de 207.149 milímetros cúbicos. E do proposto de 178.543. A gente vê que tem uma redução. Então, o que? O proposto vai ter uma redução de força de frenagem, vai ter uma redução de torque de frenagem de 13,8%. Né? É um valor expressivo, né? E de forma alguma você pode dizer que essa modificação é um upgrade. Né? Se você gosta de dar nome para as coisas, pode dizer que isso aqui é um downgrade. Porque o que vai acarretar? Você vai acarretar no aumento de esforço de pedal. Porque o que acontece? Você tem uma força de frenagem que você utiliza para parar seu veículo no trânsito ou no autódromo, em qualquer lugar que for. Você tem uma certa força de frenagem. Para atingir aquela mesma força de frenagem, o que vai fazer o gap entre esses dois valores? Vai ser um aumento de pressão. E o aumento de pressão só ocorre com o aumento de esforço de pedal. Então, assim, essa modificação, tecnicamente, devia ser feita. Começar desde o começo de aonde que vem a força do freio. A força do freio vem do nosso simpático pezinho que está desenhado aqui, pisando no pedal do freio. Então, eu venho aqui e piso no pedal aqui com uma força
tá? E esse pedal, ele é uma espécie de alavanca. Por que o pedal já é uma espécie de alavanca? Porque eu tenho aqui, ó, eu estou pisando na ponta contrária do meu pedal. Mas se você olhar aí embaixo do carro, o ponto em que o pedal do freio literalmente está conectado no cilindro mestre do freio, ele não está na mesma ponta, ele está aqui em cima. Então já rola uma multiplicação das forças aí. Ricardinho, como que eu consigo fazer isso? Daria para a gente medir, mas aqui esse valor ele não é exatamente necessário para o nosso cálculo, porque o pedal vai ser o mesmo nos dois casos, tanto no disco original quanto no disco modificado. Mas só para a gente ter noção e para a gente fazer alguns cálculos, tá? Eu vou colocar aqui um multiplicador mecânico de 3, ou seja, eu muito provavelmente vou colocar aqui, vamos supor, eu vou colocar 45 quilos de força no meu pé para pisar aqui no pedal. Isso significa que eu vou ter aqui 450 newtons de força sendo aplicadas pelo meu pezinho aqui. Essa força vai ser multiplicada por 3 na entrada do meu cilindro mestre. Aqui, o colega foi coerente na explicação aqui da relação de pedal, né? Da multiplicação de forças. Então, aqui está tudo ok. E esse aqui é o cilindro mestre. Ou seja, na verdade, isso aqui é o hidrovácuo com o cilindro mestre. Por quê? Porque esse aqui é o ponto em que ele fica em contato com o pedal e eu empurro esse camarada para dentro aqui e é isso que vai impulsionar o fluido que sai aqui atrás. Bom, o colega pega o servofreio sem cilindro mestre e primeiro confunde, fala que aquilo é o cilindro mestre, depois ele fala que aquilo é o servofreio ou o hidrovácuo, né? Mas aqui eu tirei um quadro para mostrar que não tem nada aqui, é só servofreio. Então parece que o colega se confunde aí com a descrição das peças. Vamos para os cálculos novamente aqui com o nosso cilindro mestre. Por quê? Aqui eu fiz um desenho esquemático do cilindro mestre, então eu tenho aqui mais ou menos 450 vezes 3 dá um total de 1.350 newtons, que são aplicados aqui na entrada do meu cilindro mestre. E o que é exatamente esse meu cilindro mestre e como é que ele funciona? Ele é um sistema hidráulico, gente. Então eu vou, igual uma seringa, eu vou acrescentar uma força. Essa força vai ser conduzida pelo fluido hidráulico que vai ser comprimido aqui dentro dessa câmara. E essa câmara tem o poder de multiplicar a força que eu vou colocar aqui. Como é que isso funciona? Eu vou pressurizar esse cilindro. Qual que é a conta que eu tenho que fazer aqui? Bem, vamos aos números novamente. Para saber a pressão que eu vou ter aqui dentro desse sistema, eu já sei a força que eu vou empurrar esse êmbolo, mas eu preciso saber o diâmetro deste êmbolo. Vamos considerar aqui que eu tenho um diâmetro do êmbolo, tá? No caso do Eclipse, de 1 polegada de diâmetro, certo? Bom, a pressão na linha é igual à força que eu tenho aqui no meu pedal, ou seja, 1.350 newtons, dividido pela área do cilindro mestre. A área de uma secção circular, ela é dada por π vezes o raio ao quadrado, certo? Bom, o diâmetro é de 1 polegada, o raio é de meia polegada. Então vamos lá, calculando em milímetros, estamos aqui falando de 25,4, que é 1 polegada, transferido para milímetros, dividido por 2, que dá um total de 12,7. 12,7 ao quadrado vai dar 12,7 vezes 12,7, dá 161,29. E isso multiplicado por 3,14, que vai dar π, significa que temos uma área do meu cilindro mestre de, vamos substituir aqui os números, a área do nosso cilindro mestre, ela é 506
mais ou menos, eu vou arredondar bem os números aqui sempre, tá? Só para facilitar as contas. Ela é de 506 milímetros quadrados, certo? A força que a gente tem aqui no pedal, eu vou apagar e vamos colocar aqui como sendo 1.350 newtons. Logo, a pressão que eu tenho aqui na nossa linha, ela é de, vamos lá, 1.350 dividido por 506 e nós temos um total de 2,67, na verdade dá 2,67, o que? Newton por milímetro quadrado. Nossa, a canetinha tá terrível aqui, certo? Mas só pra gente ter ideia. O que rola aqui agora, Ricardinho? Queridos amigos, a pressão do freio que vai para as pinças dianteiras, ela não é a mesma pressão que vai para o sistema traseiro. Normalmente, os carros são equipados com válvulas que fazem um diferencial de pressão, para que a pressão que vai para a parte traseira do carro seja um pouco menor. Afinal de contas, a gente não quer, a gente entende que como a maior parte do peso do carro está na dianteira, eu vou ter que ter mais pressão para frear o freio dianteiro do que o freio traseiro, certo? Então a gente tem aqui uma válvula de proporcionalidade. Normalmente eu vou aqui usar uma estimativa, até porque isso não vai necessariamente alterar tanto o resultado, tá? Do que a gente vai fazer aqui. Eu vou considerar que a nossa válvula de proporcionalidade vai frear aqui mais ou menos 60%, tá? Da pressão do eixo dianteiro. Inclusive tem carros que tem uma válvula de proporcionalidade ajustável. É isso que os pilotos têm da Fórmula 1, onde ele consegue mudar o freio para frente ou para trás. Na verdade, não é que ele muda o freio para frente ou para trás. Ele reduz a pressão do freio traseiro. Dessa maneira, aquela mesma freada vai frear mais ou vai frear menos na traseira. O freio nunca é tipo, vou botar agora mais freio na frente. Não, você vai tirando mais ou colocando o freio na traseira. É o único ponto em que a gente joga com isso. Beleza? Bom, considerando isso, então, temos aqui a pressão no eixo dianteiro de 2,67, certo? Vamos agora multiplicar isso por 0,6 e temos aqui a pressão no eixo traseiro de 1,6 Newton por milímetro quadrado, certo? Essa é a pressão. Depois, se alguém quiser converter isso aqui para bar, para PSI, podem converter ali, não tem problema, certo? Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.